Então uma multidão unânime os atacou. E os magistrados, rasgando-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida, capacidade pessoal insuficiente para falar com todas as pessoas, principalmente porque o discurso não está escrito. Mas eu queria que nesta noite mais uma vez me usasse apenas e tão somente como instrumento nas tuas mãos. Que a tua graça e o teu poder venha sobre a minha vida, enche a minha vida, alcance a vida de todas as pessoas que estão no templo, vão assistir no Pensando Bem ou assistir esse culto gravado um dia. E quando entrar em contato com essa imagem, com esse som, sejam abençoados pelo poder da tua palavra. É isso que eu quero que aconteça, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Esse texto aqui refere a Paulo e Silas. Chegaram lá numa cidade, a mulher adivinhava as coisas. E Paulo orou e o demônio da mulher saiu. A mulher tinha espírito de adivinhação. E o patrão da mulher ficou bravo porque mexeu no rendimento dele. E eles levaram Paulo e Silas presos com a argumentação que eles eram judeus, estavam praticando coisas contra as leis romanas. E daí que começou aqui no 22, toda a multidão unânime os atacou e os responsáveis, que eram os magistrados, rasgaram suas roupas, ordenaram que fossem açoitados com vara, que era um dos castigos naquele tempo. Quero trazer para a nossa reflexão bem rápido, porque eu já quero terminar, que muitas vezes a multidão hoje simboliza o mundo contra as nossas vidas. Os magistrados simbolizam muitas vezes as coisas que nós estamos querendo alcançar ou pessoas que estão acima de nós de uma ordem de hierarquia, seja qual for. E muitas vezes parece que está todo mundo contra a gente. Mas o grande segredo da coisa, que eu quero que você foque nessa noite, é que sempre que você estiver praticando a justiça, você estiver falando a verdade, você estiver fazendo alguma coisa que ajude o evangelho a ser anunciado, pode acontecer de tudo na tua vida, mas você vai sair vencedor em nome de Jesus. Muitas vezes nós enfrentamos problemas e os problemas vêm para trazer decepção. E muitas vezes pela falta do conhecimento do Deus que nós servimos, nós até questionamos Deus. Quantos de nós um dia ou outro na vida falou assim, pô, mas por que está acontecendo comigo isso? Né? Por que isso está me atingindo? Por que veio contra mim tal situação? Eu quero que você entenda que nesta noite a palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas, que nós não vivemos aquilo que o mundo quer que vivamos, nós temos que viver o poder da palavra de Deus. Mesmo eles estando em terra estranha, mesmo ali não sendo o local oficial deles, eles não se conformaram com as coisas erradas. E Paulo e Silas foram açoitados por não concordar com o erro. Que aquela mulher, inclusive, vinha com uma conversa. Se você tiver tempo depois, não vou lhe obrigar, dá uma lida nesse capítulo inteiro, que é muito gostoso de ler essas histórias, para a gente ver a atuação de Deus sobre a vida do ser humano. A mulher ainda vinha falando assim, nossa, esses caras é gente boa, pô, é homem de Deus esses dois. E aquilo foi enchendo a paciência dele. Falou, meu, tem alguma coisa errada. Nem que o mundo queira te enveredar para o caminho deles. Não aceite, porque a nossa Constituição chama-se Palavra de Deus. A nossa fé está formada sobre a palavra, e é a palavra que vai nos abençoar. Muitas vezes a gente se decepciona com política, muitas vezes a gente se decepciona com pessoas, muitas vezes a gente se decepciona com situações, e a gente se decepciona com um mundo de coisa, mas não se decepcione com Jesus, porque Ele não tem nada de mal a fazer em nossas vidas. Jesus jamais vai criar alguma situação para te constranger. Jesus jamais vai criar qualquer situação para te deixar triste. Jesus jamais vai fazer qualquer coisa que venha ofuscar a tua vida. Primeiro, porque nós temos livre-arbítrio. Nós somos pessoas livres para fazer. Tem muita gente pregando um evangelho de açoite, um evangelho de medo, um evangelho que se você não der, Deus vai te castigar. Irmãos, Deus não pode te castigar do tempo de Jesus Cristo ressuscitado para cá. E no Velho Testamento, quando você enxergar essas coisas, que a ira de Deus se acendeu, Deus simplesmente ele não podia abençoar ou ele tirava a bênção.
E o inimigo de nossas almas, que é bem mais velho do que nós, e conhece Deus melhor do que nós conhecemos, ele atua no vácuo onde Deus não opera. Que a Bíblia tem que ser lida e tem que ser entendida, senão cria confusão na cabeça da gente. Mas como que esse Deus uma hora estende a mão, depois ele puxa o tapete? Porque, viu? Então entenda, por gentileza, leia mais a Bíblia. Não se deixe ser levado, viu? Está escrito na Bíblia, você fica dando ouvido para ventos de doutrinas. Tem gente que doutrina acha que é roupa. Tem muita gente pregando que doutrina é a mulher não se depilar. Tem gente achando que doutrina é o homem ter que andar de paletó e gravata. Tem gente que acha que doutrina é usar saia comprida, que a mulher não pode mostrar a canela. Isso não é doutrina, isso é uso e costume de homens que quer colocar peso sobre a tua vida. E vou te falar uma coisa um pouco mais séria. Se você não entender o que eu vou falar, por gentileza, você não crie nenhuma imagem contrária. Mas são homens que estão querendo fazer com que Satanás se imponha na tua vida dizendo que é Deus. Porque não tem coisa pior que a falta de conhecimento e o sofisma na vida de uma pessoa. Ela começa a acreditar numa coisa que não é aquela realidade. Começa a pregar um evangelho que te leva a uma escravidão. E Deus não quer você escravo. Deus quer você livre. E a tua liberdade está inclusive no seu bem-estar. Inclusive que não estamos privados de passar situações. Paulo e Silas precisavam ter passado essa situação porque eles estavam levando liberdade para uma pessoa que estava escrava. Mas eles foram atacados porque fizeram uma coisa mediante ao mundo terreno que está aqui. Deus poderia ter livrado? Poderia. Mas por que não livrou? Porque Deus é justo. E no momento em que as pessoas atacaram eles, maltrataram eles, que os magistrados mandaram que eles fossem presos, que ele fosse machucado, que ele fosse... Irmãos, inclusive o carcereiro prendeu os pés dele no tronco. Não estava simplesmente em uma cela. Porque muitas vezes nós nos sentimos presos a alguma coisa. Ele estava impossibilitado de sair. E é isso que Satanás quer fazer com as pessoas. Porque naquele momento, em âmbito espiritual, Satanás estava falando assim: agora eu acabo com a vida desses dois e eles calem a boca e não me falem mais desse Jesus. Porque aqui até então, Jesus era uma coisa nova. Não estamos falando de um tempo muito longe da ressurreição do Cristo. E Satanás estava querendo de uma forma muito forte calar aqueles que tinham comunhão com o Senhor Jesus. E quando colocaram eles presos em uma cela, já estava ruim, com os pés junto ao tronco, a sentença deles é a seguinte: esses desgraçados morrem aí e daí ele não sai. Só que Satanás não entendeu uma coisa: contra os filhos de Deus ele não tem autoridade. Ele pode fazer na carne, mas o Espírito vai atuar. E quando o Espírito atua, não tem obra da carne que resista ao poder de Deus, porque o poder de Deus é maior do que as obras da carne. Põe força na tua mão, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Mas aplaudindo, olha para cima e dê glória a Deus a Ele. E quantas vezes que nós estamos vivendo isso? Acontece uma coisa, Satanás quer te entristecer a ponto tal de você não acreditar mais no sobrenatural de Deus. Ele quer te oprimir a ponto tal, quer te colocar preso em algum problema, além de preso, impossibilitado de sair. E quantas vezes que nós estamos presos nos problemas da nossa mente? Porque, de uma forma muito direta, o problema todo começa na cabeça. Nossa, mas o que vai acontecer? Por que está acontecendo? Você começa a se cercar. Aí, irmãos, Satanás não pode lhe tocar. Por favor, entenda mais uma vez isso. Ele não tem poder, ele só tem força. A força dele atua no nosso vácuo de falta de compreensão da palavra. É uma das coisas que mais ele tem batido, na falta do conhecimento, na falta da intimidade. E daí ele cresce. E daí ele cria situações. E as situações aos nossos olhos, muitas vezes, irmãos, aqui nesse caso, as pessoas que cercavam falavam assim: nossa, aqueles dois doidos estão ferrados. E vamos dizer que lá o pessoal, dentre as coisas, apanhava e era solto. E o cara fugia daquela cidade e pronto. Algumas versões falam que eles foram jogados
no cárcere interior. Aqui era o subsolo da prisão. Tipo assim, onde ninguém visita. Nós não sabíamos se tinha água lá, se tinha banheiro, se tinha comida. Ali era para, tipo assim, dar um cala-boca no cara. Contando que depois de tanto que eles apanharam, quem sabe até morresse. E se morresse, como em todo lugar tem, faz uma maracutaia, ninguém conhece, enterra como indigente, acabou a vida do cara. Sumiram com ele. Só que eles não contavam que eles tinham o poder do Jesus Cristo ressuscitado na vida deles. E que naquela situação de morte, e para os homens estavam em situação de morte, porque depois que apanharam o tanto que eles apanharam, e muitas vezes Satanás está batendo na gente. Ele bate no emprego, ele bate no casamento, ele bate na vida sentimental, ele bate, ele quer te deixar destruído, ele quer que você desista, ele quer que tenha um culto e você não venha. Comece a prestar atenção nisso. Por favor, eu tenho te pedido, abra tua mente para as coisas espirituais, abra para os segredos da palavra. A minha intenção aqui nessa comunidade não é deixar ninguém dependente da comunidade, você tem que entender os propósitos de Deus na tua vida. Aleluia. Você não está vindo aqui para me pôr rédea na tua vida, eu não mando na vida de ninguém. O meu compromisso com a palavra é te explicar as coisas espirituais. E você pode começar a prestar atenção, no dia de culto aparece problema. No dia de culto você se entristece mais do que nos outros dias. No dia de culto aparece uma coisa assim que não estava esperando, apareceu assim. Aí a gente, em toda a nossa boa vontade, não quer desagradar ninguém. Então é mais fácil a gente servir ao mundo do que deixar a pessoa falar, ó, desculpa, cara, você quer vir na minha casa? Pode vir, depois das 9h30, porque o meu culto termina 9h15, 9h30, eu estou logo em casa, aí a gente conversa. Porque Satanás sabe que quanto menos contato com a palavra, mais espaço ele tem na nossa vida. E as circunstâncias que estão sendo feitas as coisas, eles estão querendo explicar para a gente que é o nosso sacrifício que vai trazer a bênção sobre nós. Desculpa, sacrifício Jesus Cristo já fez na cruz por nós, e hoje nós vivemos a graça de Deus. E a graça de Deus requer inteligência para viver. A graça de Deus não está no comprimento do teu cabelo, não está no batom que você está passando, nem na roupa que você está usando, nem se você tinha que usar chapéu e bengala, como a gente tinha que usar antes. O poder de Deus está sobre o teu coração, a tua mente aberta para receber o poder. Você percebeu de uma forma mais abrangente as coisas? O que ele tenta fazer para nos calar? Só que ele não contava com uma coisa. O poder de Deus estava sobre a vida de Paulo e Silas. E por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus. Eu não sei o grau da dificuldade que você está enfrentando hoje, mas eu vou te aconselhar, ore mais e cante na presença de Deus, porque as cadeias que te prendem vão cair em nome de Jesus. Satanás está querendo que a gente se renda ao problema. Satanás está querendo te pôr uma venda nos olhos e falar assim, não vai dar certo. Não acredite nele, acredite no poder soberano do Deus eterno. Sabe por quê? A presença do Espírito Santo naquele lugar deu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. E de repente hoje nós estamos com a mente presa no problema. Você já se sentiu assim algum dia? Tem que fazer uma coisa, você não, cara, não dá, e aquela opressão vai vindo e você fala, pô, agora ferrou, o que eu vou fazer? Você começa a ficar ansioso, né? Porque gente séria fica ansioso com o problema. Não sei se você já percebeu isso. Picareta não, meu filho, já está acostumado a dar nó em pingo d'água, vai de qualquer jeito e vai empurrando. A pessoa quando é séria, cara, eu preciso pagar aquele negócio, eu tenho aquele compromisso, eu falei que eu ia fazer, não está dando certo de fazer, a gente começa a se apavorar. Quando você começar a se apavorar, lembre-se dessa palavra, Satanás está colocando mais pavor na tua mente. E quanto mais pavor você tiver, mais a porta está aberta para os demônios entrar na tua vida. E daí Deus não pode impedir o demônio de entrar. Viu? Aí que está os segredos, os detalhes. Porque a vida é nossa, não é mais de Deus. A nossa vida é nossa. Ele nos deu uma coisa que chama livre-arbítrio. No momento de dificuldade, você tem que estar ligado com o Espírito Santo. Para a carne sofrer o impacto, e é natural a gente chorar.
É natural a gente por algumas horas ficar desesperado. Não estou falando que nós somos pessoas insensíveis e não vamos sofrer os ataques. Vamos sofrer. Mas, irmão, bata a bola no peito, põe no chão e fala, peraí, já aconteceu? Senhor, me dá capacidade para resolver agora. Porque o segredo é resolver o problema. E é nessa hora que o Espírito Santo fala assim, pediu ajuda. Irmãos, e quando um servo pede ajuda, Deus treme a terra para te abençoar. Paulo e Silas começaram a cantar. Era dia de cantar? Não! Era dia de orar? Não! Quem está com dor nas costas? Irmãos, lembre-se de algumas coisas que a história nos conta. Os açoites naquele tempo era correntes com ossos na ponta, velhinho. Cada chibatada daquela lá arrancava a carne do peão. Você acha que aquilo era momento de cantar? Por exemplo, hoje nós possamos estar difícil, situação difícil, pouco dinheiro, sem emprego, tudo ruim. Você fala, acabou, estou ferrado, não vai dar nada certo. É aí que está a diferença. Quando tudo isso acontecer, olha para cima e fala assim, Senhor, se está acontecendo, tem alguma coisa boa para mim aprender, e eu vou aprender, eu vou começar orando. Muito obrigado porque eu apanhei demais, mas eu estou vivo. Muito obrigado porque não tem comida, mas eu não morri de fome. Obrigado, hoje eu não tenho uma cama, mas amanhã eu vou ter. Muito obrigado porque a porta fechou agora, mas ela vai abrir, porque o Senhor quando abre ninguém fecha. Pode estar encostada, mas fechada não está para mim. E Satanás quer nos derrotar com isso, com a pressão física. Mas nós temos o espiritual de Deus em nossas vidas. Por isso quando mais apertar, mais orem. Era momento de cantar? Não era. Tinha dor, mas a gente se supera quando o Espírito Santo de Deus está em nós. Pode ser assim? Feche seus olhos, põe a mão na altura do teu coração. E talvez talvez você entrou nessa noite, você que está me assistindo está desesperado. Talvez aquele plano que você estava assim, era a chance da minha vida, parece que está azedando. Mas não vai